Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai cumprimentar mais um personagem da filosofia, da filosofia moderna, que é basicamente um lado de classificação por base de anos e desses personagens que surgiram frente às resoluções de questionamentos que eram abertas para a época, né? Apesar de seres humanos serem semelhantes, havia na época um embate, né? Um embate filosófico dessas falhas de obediência entre essas empresas de humanos, né? Empresas familiares, digamos assim. Tá? Uma família, ela é uma empresa por ter toda essa associação em desenvolvimento na sociedade, né? Nessa aliança. E aí, nessa época, como havia sempre muito debates entre todas as questões que vinham colocando os seres humanos em disposição, né? Por exemplo, disposição é um ato de o ser humano sair à caça para sobreviver. Só que a caça, nesse período moderno, ela já estava. A caça ela já estava programada para para uma versão, né? Para um universo entendido e julgado. Um deus, né? Um homodeus, digamos assim. Não um homodeus, mas é como se fosse um deus de uma área, o juiz, né? Então, o homem que sai para caçar nessa época, ele já vai para caçar com Deus vendo ele, né, caçar. E por mais que ele casse muita coisa, o retorno dessa caça vai ser aquilo que Deus quiser ou que estiver programado, estiver ajuizado por esse Deus. Você entende essa versão de dominação? Né? É uma domestificação do ser humano em áreas de contratação daquilo que seria a caça. Só que a caça agora ela foi elevada a um embrião de tecnologia, a um embrião de forçar o ser humano a fazer uma especialização dentro dessa área de buscar recursos. E aí esse ser humano agora, ele é ostensivamente recruta de uma especificação dentro desse ambiente, dentro dessa natureza morta, que se fez viva conforme o mandamento de um juiz, de um Deus dessa religião ou região, digamos assim. Né? Então, todo Deus tem a aquele lado de profissionalizar as pessoas em especialização, especificação. E ele vai ditando o que ele precisa nessa programação de Deus cuidar de religião. E aí o Deus ele vira e fala assim: olha, eu vejo que você tem aptidão para isso, ou eu
Vou formatar você, vou colocar você em uma formatura, em uma formatação, para que você sacrifique todos os seus dias da sua vida, horas, para fundamentar esse serviço que eu preciso nessa área. Disse o Deus para um ser humano. Eu vou fazer você um anjo e todos os dias você vai treinar essa especialidade. Vai servir isso, vai ver isso para me entregar a afinação disso que eu preciso de colocar, né? Eu preciso de saber, eu preciso de resolução para esses tipos de problemática. Eu preciso dos problemas. Eu preciso de soluções para os problemas. Então Deus virou e falou assim. Deus humano, né? É um Deus ajuizado. É um Deus que foi retratado como Deus para cuidar de uma área. Ninguém sabe quem é esse Deus. Mas esse Deus existe sim. E está cuidando dessa região. Ok? E ali tem os seus soldados em cuidado. Colher dados é um cuidado. E a filosofia, ela é modulada já há muito tempo por Deus nessa região, a fim de selecionar soldados para trabalhar com esses dados, né? E esses dados estão em tudo quanto é a área de envolvimento social. Toda a área de envolvimento social é uma face de um dado em repercussão de escalas vetoriais para assumir locações em matrizes que desescalam a partir de ordem, um controle de um padrão entendido pela harmonia expressa na receita medial, né? Você faz a estatística e tem a média daquela área. E aí aquela área sobre a média nos dá uma receita. Bom, então tudo isso é uma literatura muito afinada. É como se a gente estivesse pegando uma pedra e afiando ela, só que em um outro sentido. Lá no tempo neolítico, né? No período que é depois do paleolítico, né? Pedra lascada, neolítico, pedra polida, os seres humanos começam a polir as pedras para fazer cada vez mais ferramentas, acessórios para o seu desenvolvimento técnico, para fazer uma facilitação dessas suas idas à natureza e caças, suas extrações, suas pescas. Então, o que acontece? Essa pedra polida trouxe para nós muitas alavancas. Alavancas trouxe muitas formas de pensar nova. E agora a gente tem utilizado essa técnica de polimento para os seres humanos em reações. Então existe essa literatura de ações comerciais, né? Comercializadas, né? E esse Deus, ele está de pé e investido nisso. A avenida, ela não veio à toa. A capital, ela não veio à toa. Todo esse desenvolvimento social, ele tem um preço. O preço é a solução de uma época. E essa solução de uma época, ela forneceu
bases para que os seres humanos desenvolvessem um- uma, uma reação social a isso, para fazer com que gerasse até mesmo contrato social, gerasse a Constituição, gerasse vários tipos de soluções. E quem lidera essa geração são os filósofos, né? São os filósofos, são esses agentes mais próximos de Deus que desenvolvem, né, essa tendência de de fragmentar todos esses dados e interpretar eles de uma forma divina, de uma forma operacional entre nós, de uma forma que não enxerga a face identitária de família, nem outra repartição. Por exemplo, não enxerga conta bancária. Ele enxerga um dado que é muito mais precioso, que é a expressão verdadeira. É aí que mora a riqueza do filósofo. E ele se pergunta o quanto for preciso para saber se realmente essa caracterização expressa nos seres humanos em associação são verdades. Porque se não são, a gente deve identificar os mentirosos, aqueles que ousam formatar a verdade porque acreditam que podem esconder de Deus as suas ações, né? Porém, nada pode ser escondido, né? Não existe nada que dê para esconder. O esconderijo é uma ilusão. Sinto informar, o esconderijo é uma ilusão. Uma ilusão para fazer com que as pessoas se sintam melhores frente às contrações que a mentira causa no organismo, né? A adrenalina que ela lança no organismo frente à exposição do medo dela ser revelada, né? O esconderijo é um cofre, né? Bom, hoje a gente vai cumprimentar um filósofo, Jean-Jacques Rousseau. É o famoso Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, né? Ele é um filósofo social e escritor suíço e de uma das mais importantes figuras do movimento iluminista. Foi um defensor da liberdade e crítico do racionalismo. Na área da filosofia, investigou temas acerca das instituições sociais e políticas. Para que a gente precisa de instituições sociais e políticas? Porque as coisas devem ser afinadas para que as pessoas acordem por instinto o máximo possível. Porque as pessoas elas gostam de acreditar no instinto, porque é uma forma harmônica de lidar com os desvios da estabilidade. O instinto, ele parte disso. Se a gente pegar a tradução literal, instinto é um impulso inato, ou seja, uma tendência natural que leva um ser vivo a agir de forma inconsciente, sem reflexão. Então, o ser humano, ele geralmente
ele acredita no poder da vida ao máximo. Acredita, né? O ser humano, ele vive acreditando no instinto. Por quê? Porque essa é a conexão superior. Superior, né? Então, quando ele está em uma estabilidade, ele está em estabilidade, por exemplo, né? Veja só. Ele está em uma estabilidade e ele vai dar um passo, né? Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse vetor que sai daqui, ó. Esse ângulo. Ele vai dar esse passo. Ele sente o desequilíbrio aqui, ó. Um desequilíbrio sobre o equilíbrio. E ele procura o mais rápido possível, né, desenvolver uma contração aqui que vai lhe levar colocar o pé aqui e formar um outro equilíbrio, né, um outro equilíbrio aqui. Entende? Então, essa descida aqui, ó, todas essas interferências falam como se fosse o desequilíbrio. O desequilíbrio, ele acorda para nós um instinto. O instinto da velocidade, de encontrar mais rápido o equilíbrio. Então, isso é um instinto, é o poder que a gente tem de saber que está em desequilíbrio sobre esse acordo de acreditar, sobre esse acordo de ser vivo, né? Esse acorde que equilibra a gente, né? O acorde que equilibra a gente. Então, qual que é o trabalho da corte? Saber disso e instalar uma sociedade cada vez mais equilibrada, né? Para que as pessoas consigam viver segmentadas por essa razão distinta. Porque só o filósofo consegue saborear o desequilíbrio através de reflexões, né? O filósofo, ele descasca o desequilíbrio. O desequilíbrio. Até achar o equilíbrio dessa parte. Desse acorde, desse acento, desse dizer. Então ele descasca desequilíbrio. Voltando, instituições sociais e políticas afirmou bondade do ser humano em estado de natureza e o fator de corrupção originado pela sociedade. Então a sociedade obriga o ser humano a corromper-se. Por quê? Porque a sociedade priva o ser de colher o seu trabalho. O ser humano ele sacrifica muita coisa para colher uma pouca parte do seu verdadeiro trabalho. É aquilo que eu falei, você tem a natureza, e aí na natureza você vai lá na natureza e caça. E aí você sai com a caça e leva. Sua caça é isso aqui. Só que, opa, se a gente fechar isso daqui e colocar aqui, ó, fábrica de sociedade, né? Aí esse camarada aqui, ó,
ele vai passar numa lojinha aqui, ó. Né? Ele vai passar aqui. E aí, ao passar aqui, ele vai sair com isso aqui, ó. Olha só a parte que ele tem do todo que ele fez, do que ele caçou, né? Só que agora essa caça não é dele, porque a natureza não é dele. Essa natureza não é de ninguém. Essa natureza é da sociedade barra é da sociedade barra herdeiro barra patrão barra associados. E você é só alguém que trabalha forçado, né? Não, você é obrigado. Desculpa falar, mas você é obrigado. Existem várias cláusulas que dizem que não, mas você é obrigado, né? Porque toda a natureza ela foi tomada por herdeiros, por patrões, né? Por esse sentido social, né? Que não instalou bem a governança não instalou bem de forma a deixar todo mundo seguro, né? Seguro dessa parte aqui, ó. Essa parte aqui é o mínimo que muitos de nós recebem e que não dá para ser feliz. Dá para fingirmos a parte da sobrevivência. Então, o que a gente mais faz? A gente mais faz é teatro. A gente vai e finge que é feliz a partir das recargas que a gente faz. Então, depois que a gente come, a gente finge que é feliz teatralmente falando, né? Mas a gente não é feliz com esse mínimo, com essa fábrica, né? De inferiorização social. Então, o ser humano, ele naturalmente, ele é corrompido por essa sociedade. Rousseau, ele enxergou isso nos seus estudos. Suas obras mais destacadas são um discurso sobre a origem e os fundamentos das desigualdades entre os homens. Né? Então, por que os homens são desiguais? Porque existe esse lado de investigação, esse lado de investimento. Os homens seriam iguais na proporção da caça. Só que agora eles caçam, só que eles caçam escalonadamente. A caça, ela foi escalonada. E aí o ser humano, ele deixou de ser o que ele vinha sendo, homem e mulher, para gerar uma família e essa família gerar, né, gerar uma casa. Ele deixou de ser isso e ele passou a ser homem, mulher. E aí vão ser ser humano que vai ser profissionalizado e vai trabalhar numa escala de operação, né? Então a mulher, ela, por exemplo, ela vai para a fábrica de costura. O homem, ele passa aí para a fábrica de metalurgia, para a fábrica de processos que levam mais mão de obra pesada, né? E assim a gente tem a sociedade.
e o reconhecimento dela pelos filósofos, né? Aí, ó, o contrato social. Então, existe esse contrato social que despede o ser humano das suas atividades que eram costumeiras e o colocam eles dentro de atividades seletivas, né? Nessa época, o ser humano ele não precisava de ir para a escola para ir para a fábrica, né? Ele apenas ia e aprendia lá na fábrica, né? Era preso, né? Olha só, o apreso do dia. Então, esse substantivo, é, isso aqui virou um substantivo composto, né? Qual? É o profissional. Então, hoje a gente tem a faculdade, porém ela é só um passatempo. Ela é um passatempo, muitos vão falar que é preciso, outros vão passar pela faculdade e vão dizer: eu não precisaria de ir na faculdade para fazer o que eu faço no meu trabalho. Então a gente tem as divisões entre esse sentido. Uns vão falar que gostou porque aprendeu a fazer algumas coisas, outros vão falar que conseguiu arrumar a mulher da vida lá, isso e aquilo. Mas é dividido. Esse substantivo aqui, ó, ele se tornou composto porque, ó, o preso do dia é o profissional, é aquele cara que poderia fazer de tudo, né, de todas as atividades que ele fazia, e ele passou a fazer uma atividade presa, presa naquilo que ele tem que fazer lá no trabalho. E aí esse processo de preso, né, chamou também de mão de obra, foi exposto. É muita ironia, tá bom? Mão de obra qualificada. Por cargas, né, de prisão. É uma baita de uma ironia, né? O rapaz, ele tá ganhando um salário mínimo, no máximo, às vezes dois, e tá socialmente tentando parecer que é feliz para socializar, mas a pessoa não é feliz, né? Dois mínimo é só mais dois mínimo, né? E aí muitos tentam fazer parecer que dois mínimo, por exemplo, dois mínimo é muita coisa. Com a arte da multiplicação do investimento e tal. Mas a verdade é que ninguém vai levar nada dessa vida. A vida é passageira e nós não vamos levar nada. Embora a gente consiga passar felizes. E aí a essa questão de felicidade ela foi isolada, né? Porque era para a sociedade ela tinha aquela questão de todos serem felizes juntos, né? Só que agora ela prefere assumir a sua individualidade porque tem medo dessa ofensa, né? Essa ofensa que rebaixa o ser humano, né? Dizendo que ele não é capaz de alguma coisa que ele seria capaz, né? Então são muitas ofensas que o ser humano ganha nesse nosso tempo. Infelizmente essa elite ela ela perdeu o juízo da razão e implantou muito
muito ator de divisão de intelectualidade dos seres, né? Às vezes o cara era inteligente, só que ele foi levado por uma cena, por um ator, a se fazer de burro, a se fazer de medroso, diante de tanta sabedoria, diante de tanta coragem, que é a herança. Jean-Jacques Rousseau. Rousseau. Suor Cial. Uaci. Uaessuor. Seu que se age. Seu que se age. Suor. Foi um filósofo social e escritor suíço. Então ele é o Rousseau. Peraí. Rousseau. Filósofo social e escritor suíço. Filósofo social, escritor suíço. Nasceu em 1702 e morreu em 1778. O mais radical e popular dos filósofos que participaram do movimento intelectual do século XVIII, o Iluminismo. Então ele é uma figura muito importante do Iluminismo. Sua obra principal, O Contrato Social, serviu de verdadeiro catecismo para a Revolução Francesa e exerceu grande influência no chamado liberalismo político. Então, sua obra foi muito relevante para a Revolução Francesa. Grande influência. Influência para o liberalismo político. Então a política ela é muito mais restrita. E aí o liberalismo político ele surgiu graças às ideias que o iluminismo e o Rousseau ajudou a plantar, né? Ajudou a plantar frente à lógica e tratamento de dados. Naquela época. É claro que tudo que ele implanta, né? Ele tem alguém que olha por cima. Olha o iluminismo aqui, ó. Ele tá aqui, tá em cima e tá escrevendo aqui, ó, o que a sociedade vai fazer, ó. O que essa sociedade vem fazendo. Então tá vendo, ó, iluminismo? Né? Então existe essa sociedade para todo lugar e toda região tem um filósofo, tem alguém emitindo coação de dados, né? Coando os dados para poderem serem levados ao intelecto, né? Ao intelecto da União. Ó, sua obra principal, o Contrato Social, serviu de verdadeiro catecismo para a Revolução Francesa e exerceu grande influência no chamado liberalismo político. A Revolução Francesa ela foi um marco no que diz respeito à mudança de relação política, né, da sociedade. O poder ele começa a ser mais social, no sentido dos levantamentos
de dados das pessoas no que dizem no dia a dia e não no sobre o que o rei acha, né? Sobre o que a gente acha do rei, mas o que a gente acha da sociedade, né? Então imagina que você tem um rei e que você investiga o rei para ele ser a figura que é exemplo para todos, né? Você tem um exemplo para todos, né? Você tem a planta, o rei, a sementinha que planta um lar para todos, né? O exemplo para todos plantarem o rei em suas casas, né? Agora você não tem mais o rei controlando essa planta. Você tem a própria região. Cada região agora tem uma certa propriedade, um exemplo, né? Então você tem como formatar esse rei para exemplos. O que é o exemplo? O exemplo é o noticiário, é a escola, né? É a turma escolar, é a, é o salário do pai, é o salário do tio, né? Tudo que é exemplo vira rei. Rei, olha só o noticiário. Rei, como é que foi na escola? Rei, quanto é que é o seu salário lá? É, tá ganhando bem? Por que não? Porque sim. Exemplo, porque não estudou, porque não exerceu o reinado direito. Isso aqui, né? Defensor ardoroso dos princípios de liberdade, igualdade e fraternidade. Fará ter na idade igualdade, liberdade. O lema da revolução é visto como o profeta do movimento. Quem dera fosse assim, né? É, Rousseau. Ainda estamos tentando, né? Cara bonito, né? Vida e obras. Vamos lá. Vidas e obras. Jean-Jacques Rousseau nasceu em Genebra, Suíça, no dia 28 de junho de 1712, filho de um relojoeiro protestante, fica órfão de mãe logo ao nascer. Em 1722, fica órfão de pai. Então, foi órfão muito cedo. É educado por um pastor protestante na cidade de Bolsey. Com 16 anos, vai para Savoia, Itália. E sem meios de sobrevivência, procura uma instituição católica e manifesta o desejo de se converter ao catolicismo. Demonstra grande interesse pela leitura e pela música. De volta a Genebra, retorna ao protestantismo, exerce vários ofícios, relojoeiro, pastor e gravador, todos sem sucesso. Em 1732, Rousseau muda-se para Paris, onde conhece Madame Warens e, ao lado dela, como autodidata, conquista grande parte de sua instrução. Quem que é Madame Warens? Françoise Louise de Warens. Quem é essa?
Baronesa, uma nobre francesa. É uma nobre, né? Nobre é rica. A pintura dela com o Russell. Voltando aqui. Ao deixá-la em 1740, vive como andarilho até que em 1742 conhece outra senhora ilustre que ajuda o filósofo. Graças à sua protetora, torna-se secretário do embaixador da França em Veneza. Então, depois de muita coisa, vira secretário do embaixador da França. Então toda a região, né, tem esse domínio, né? Então olha só, secretário. O secretário ele está muito mais íntimo do poder do que você imagina, porque o secretário ele é uma fonte de influência para para o embaixador, nesse caso. Dedica-se ao estudo da compreensão da política. Né? Então, o que é política? Né? Que resposta a gente dá? O que é política? Né? Política é você armar uma área onde alguém vai se concentrar no meio dessa área, no meio desse campo, e vai coordenar essa área de forma intelectual para que todas as áreas circulem e estejam em relações boas, né? Mantenham essa uniformidade, né? Política é isso? Não sei, tá? Política é isso e muito mais. Então, política é você fazer as marcações, é você saber sobre as áreas, a distribuição das áreas, né? Saber sobre as famílias, né? A distribuição, a região, as famílias. E como que você sabe disso? Uai, você coloca sistemas de saber. Então você tem vários coedores aqui, ó. Várias coações que despressionam esse embrião aqui, esse núcleo. Então política é isso, ó. Se essa área aqui é uma cidade, por exemplo, uma cidade, aqui a gente tem os bairros da cidade, né? E aqui a gente tem a prefeitura, né? E aí da prefeitura a gente tem de todos os bairros os dados que expõem tudo que é comum e tudo que é incomum para tentar ser organizado o que a gente chama de harmonia social ou também contrato. A capacidade de dessa bola contrair ou descontrair dentro dessa política. Graças à sua protetora, torna-se Em 1744, volta a Paris e no ano seguinte escreve um tema para balé. As musas galantes conhece
Therese Lavasseur, Therese Lavasseur, criada de um hotel. Vivem juntos e têm 5 filhos, todos enviados a orfanatos públicos. Morando em Paris, descobre o iluminismo e passa a colaborar com o movimento. Torna-se conhecido por seus trabalhos sobre política, filosofia e música. Em 1750, ganha o prêmio do concurso de Academia de Dijon, com um discurso sobre ciências e as artes. Então, um cara, quando ele é premiado, pode ter certeza, ó, quando alguém é premiado, ele é escolhido. E quando ele é escolhido, o sistema de ser escolhido, de ser premiado, é uma facilitação para poder pegar esse cara, né? Chegar a ele. Então, prêmio, ele não é nada. Prêmio é um caminho até você. Então, como é que você me conhece? Ah, você não foi premiado, né? Então, é basicamente isso, né? O prêmio é um caminho. Embora já tenha colaborado com Voltaire em trabalhos iluministas, em seu ensaio afirma que as ciências, as letras e as artes são os piores inimigos da moral. Tudo o que distingue o homem civilizado do selvagem é o mal. Por que ele achava isso? Porque tudo isso, né, para Jean, são coisas de transbordarem valores de definição que não existem, mas passam a existir porque colocam isso a produtos. Ó, ciências, letras, artes. Ciência, letras, artes. Faz o quê? Define padrão sem muita validade. Não sei se você sabe, mas a ciência ela acontece de forma muito lenta. E tudo que a ciência faz, né, eu acho bacana, sou positivo para a ciência. Mas tudo que ela faz é pouco certo por verdade própria e muito certo por verdade humana. Na verdade, a ciência, ela pratica a verdade a partir do espelho do homem. Só que o homem, por natureza, ele por natureza, ele é incerto, né? Ele é dinâmico. Ele não é sempre assim. Porém, existem lados da ciência que colocam ações a um sentido contínuo, a um dado certo de que sempre vai acontecer assim. Por quê? Porque a ciência ela consegue força montando obstáculos ou utilizando receitas já montadas. Então, como nós somos muito presos na sociedade pelos consumos,
pelas receitas sociais, a ciência ela ganha resolução. E essa resolução é levada a letras e é levada a artes. Não quer dizer que a ciência é uma verdade, mas a ciência ela se faz verdade porque o nosso a nossa civilização ela edificou tudo para que tudo fosse dado ao sensor, ao sentido, né? Por exemplo, tem até mesmo é, esses instrumentos que assumem, por exemplo, você tem o vaso sanitário. Duchamp uma vez pintou o vaso e ninguém entendeu a arte dele e achou que era uma ironia. Mas o vaso sanitário ele não é uma ironia artística. Ela é uma arte, porque ele consegue entregar um valor aqui, ó. Um valor sonoro. Aqui, ó. A mecânica de sons guinchados, né? Isso aqui é uma arte secreta. É uma secretária arte. É uma área que tem arte que é secretamente. Tá vendo? Ele tá secretando a urina, aquele jatinho. E isso aqui é um sistema de ressonância, né? Se a gente estiver investigando esse cara aqui, isso aqui pode ser um dado muito relevante porque ele faz isso com frequência. E se ele faz com frequência, existe as tabelas de frequência que dizem se ele está frequência de onda de guichada, né? Ele está guichando o xixi ali. A frequência de onda. A onda a gente escreve como assim, não é? Frequência da onda. Consegue dizer se ele está positivo, se ele está negativo ou se ele está neutro e o quanto. Porque a gente tem o padrão por análise secretária arte ou por estatística. Então essa é a arte. Isso é o famoso. Como é que é? Eu esqueci o nome. Do Champ. Arte. Como é que é? É... Que tipo de arte que é essa? Urinol. O do dadaísmo, né? Dadaísmo. Ao dado. Dadaísmo. Movimento artístico literário radical que surgiu no início do século XX foi um movimento de contestação, desencanto que se opunha à guerra à ciência e à arte tradicional. Não, eu sou muito muito fã desse tipo de arte. É, Rousseau faz frente a toda uma sociedade, assume uma posição que vai influenciar não só a Europa, mas todo o Ocidente. Sua atitude é de acabar com todos os códigos vigentes, destruir a falsidade imposta pela sociedade. Rousseau ataca a arte, porém dedica-se à música e escreve a ópera cômica. O camponês. O campo. Ó, tá vendo? Ó, o camponês sem campo. Da aldeia. Ao toda a ele deia. Aldeia. Aldeia. A atenção modulada que dá escala na informação da atenção. Aldeia. Aldeia.
e a comédia Narciso, ambas em 1752. Né? Onda no ar, Ciso. Desenvolve ideias expostas no seu discurso premiado e escreve o discurso sobre a desigualdade. Vamos dar uma olhada aqui. Camponês da aldeia. Então, às vezes a pessoa ela frisa que o camponês ele é um sujeito. Só que a gente tem o camponês, ele é uma impressão de um agente, impressão de um agente. Lembre-se sempre na hora de estudar filosofia que um ser humano ele tem uma identidade, só que ele tem várias personalidades. Então essa identidade ela pode sumir ou ter um peso proporcional diferente, né? Uma porcentagem diferente perante a variação de personalidades, principalmente quando esse cara veste um uniforme de profissão, né? Então, o sujeito aqui ele é uma impressão de um agente. Então, camponês, né? Então, camponês. Então, unido ao campo da aldeia. Então, tá vendo como que isso aqui fala tudo? Unido ao campo da aldeia. Que aldeia é essa? É a aldeia da cidade, né? É a aldeia de um dono. A aldeia é a área barra campo de um dono. Um dono que é igual a Deus. Ou ele é um pedaço de Deus. Um pedaço de Deus na terra. Ao padre, ao pastor. Ao líder religioso. Líder religioso. Nessa arte, né? Ou presidente, né? Desenvolve ideias expostas no seu discurso premiado e escreve o discurso sobre a desigualdade. Então, o que diz a igualdade? Né? O que diz a igualdade? O discurso sobre diz a igualdade. Diz a igualdade é um substantivo composto que pode ser escrito assim: desigualdade. Então você pode juntar ou pode separar. Diz a igualdade. O que a igualdade diz? A igualdade diz aquilo que ela não é, porque ela não consegue se ver. Se eu sou a igualdade, eu não consigo me ver. Então eu digo aquilo que eu não sou, né? O que a igualdade não é? Igualdade, a desigualdade. Nesse trabalho, reforça a teoria já levantada, reafirmando: o homem é naturalmente bom, é só devido às instituições que se torna mal, né? É porque ele foi preso a uma obrigação e não a uma natureza. É uma natureza morta. O ser humano ele foi daqui para cá, ó. Preso enquanto o profissional trabalha. Então tá vendo, ó? Tá no túmulo. É. Então eu também acredito isso, que o homem ele é naturalmente bom. Não,
todo o universo ele é super bom. Não tem nada ruim, não. O que é ruim pra mim isso é muito relativo, né? O que a gente fala que é ruim pra nós é bom pra outra coisa. É até mesmo a destruição do planeta Terra, né? Às vezes a gente acha, porra, carai, é muito ruim o planeta Terra destruir. Tá bom, essa é a nossa visão. Só que às vezes é bom para outro planeta, para o universo, para o sistema que é maior que a gente. Então é isso que a gente tem que entender. Então nós não somos ruins. Segundo ele, né? Claro que a liberdade de pensamento pode deixar você pensar no que você quiser. Isso até a medicina agradece, né? Que é relativo, né? Não é, as pessoas não ficam presas em pensamento. O homem é naturalmente bom. É só devido às instituições que se torna mal. Então, o instinto, o que é o instinto mesmo? O instinto é a falta de equilíbrio. É o movimento para resgatar o equilíbrio que foi perdido. Isso é o instinto. Então esses movimentos fazem ele ficar mal perante ao que acontece depois disso, às vezes, né? As escolhas. Ataca a desigualdade resultante de privilégios. Para desfazer o mal, basta abandonar a civilização. Em 1756, Rousseau torna-se hóspede do palácio de Madame de Epney, quando inicia suas 3 maiores obras, Nova Heloísa e O Contrato Social e Emily. Em 1761, publica a Nova Heloísa, onde exalta as delícias da virtude, o prazer da renúncia à poesia das montanhas, florestas e lagos. Só o ambiente campestre pode purificar o amor e libertá-lo da corrupção social. O livro é bem recebido, é a primeira manifestação do romantismo. A natureza entra em moda. Rousseau é chamado de o bom selvagem. Então tá aí o protagonista que ajudou a desenvolver a filosofia para aquilo que a gente tem hoje, né? O Contrato Social e Emily. O Contrato Social, livro publicado em 1762, é um plano para a reconstrução das relações sociais da humanidade. Seu princípio básico se mantém. Então, reconstrução das relações sociais da humanidade. Interessante. Em estado natural, os homens são iguais. Os males só surgiram depois que certos homens resolveram demarcar pedaços de terra, dizendo a si mesmo: esta terra é minha. E então nasceram os vários graus de desigualdade humana. Para Rousseau, a única esperança de garantir os direitos de cada um está na organização de uma sociedade civil com direitos iguais para todos. Isso poderia ser realizado por meio de um contrato social estabelecido entre os vários membros do grupo. É o que não acontece, né? Se você disser que acontece, eu vou dizer que só no imaginário, né? Que de verdade isso não acontece. Por esse acordo, cada indivíduo concordaria em submeter-se à vontade da maioria. Nasce o Estado. Beleza. A gente tem o Estado
E a gente tem um estímulo a esse contrato social, mas que ele funciona assim, justamente falando, não. Em Emily, o mesmo plano de reconstrução da humanidade baseia-se na educação. É uma espécie de romance pedagógico. Rousseau figura o herói como uma criança completamente isolada do meio social, sem receber nenhuma influência da civilização. Se o professor não tenta ensinar-lhe virtude alguma, mas trata de preservar-lhe a pureza do instinto contra as possíveis insinuações do vício. A pureza do instinto contra as possíveis insinuações do vício. É porque depois que você começa a ir para a sociedade, né? Começa a se relacionar com pessoas na sociedade, né? Então você relaciona com várias pessoas, né? Você vai para a escola, você assiste televisão, você vai no supermercado e aí você sofre uma mistura de influências, né? E aí essas misturas de influência fazem aquilo que a gente chama de mação nas pessoas. Esse mação faz com que todas as pessoas aqui sintam sintam por compartilhamento de cargas, compartilhamento de cargas, obrigados a reagirem ao instinto, né? Ao instinto carregado, né? Carregado por essa relação, por essa mistura de influências, né? Então tá misturado, as influências estão tão misturadas aqui que o instinto ele tá bagunçado, né? O instinto não sabe se vai ou se fica, porque você não consegue escutar a sua natureza de carga, porque a sua natureza de carga está misturada com várias cargas. Então toda pessoa que você pergunta alguma coisa, ela vai virar e vai falar com você, opa, você tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então vai somando vetores que vão influenciando. Uma pessoa nessa situação que ele cita aqui, ó, preservar-lhe a pureza do instinto contra possíveis insinuações do vício. O vício é essa representação. É a mação, é a mistura de influências. Preservar a pessoa é você separar a pessoa desses vícios de instinto e fazer com que o instinto nela seja livre, né? Livre desse vício. De responder, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Um exemplo. Vamos construir um exemplo aqui. A pessoa, ela nunca andou de carro, não sabe se é bom ou se é ruim, e vive a vida e é feliz, tranquilo, né? Agora a outra pessoa, ela também nunca andou de carro. Só que ela encontra com pessoas que andam todo dia de carro e que cantam que andar de carro é muito bom, que é relaxante, que é gostoso, que as coisas fluem muito mais rápido, que ganham habilidade motora. Isso é religioso, isso é
chique, isso permite ir mais longe, isso é um status, as pessoas respeitam mais elas porque elas são ricas. E esse cara que nunca andou de carro encontra com essas pessoas e escuta elas falando isso, e tudo isso começa a ganhar definição para a pessoa, né? Ela começa a escutar esses cantos e esses cantos repetem-se para ela quando ela está sozinha, no chuveiro, tomando banho, quando ela está sozinha, ela começa a escutar esses cantos de motoristas ou de pessoas que utilizam carros. E a outra pessoa, ela é feliz e nunca encontrou ninguém e nunca nem soube o que é carro, né? Agora, essa outra pessoa, ela é uma infeliz porque ela encontra com pessoas viciadas nesse utilitário, nesse produto. E a outra não. Então a outra, ela tá livre desse vício. O ser humano, ele tá dentro desse vício e mesmo ele estando dentro desse vício, às vezes ele não utiliza dele, mas é um viciado. Assume a mesma resposta, né? Ao carro, né? É o carro. Ah, entende? Então é um exemplo. Tem vários outros, né? E a sociedade, ela trouxe isso no mal, né? A perseguição e a morte de Russell. A publicação do contrato social e Emily com ideias democráticas são audaciosas para a época. Edições de Emily são queimadas em Paris. Decretada a sua prisão na França, Rousseau fugiu-se em Genebra, mas seus livros também incomodam o governo. Seus livros são considerados temerários, escandalosos, tendentes a destruir a religião cristã, constantemente perseguindo o constantemente ele é perseguido, encontra asilo em Moutiers, sob a proteção de Frederico o Grande. Aí vive de 1761 a 1765. Aonde que é isso aqui? Moutiers. Moutiers. Vila perto de Neuchâtel, na Suíça. Ah, legal. Nessa vila aqui. Nessa época escreve cartas escritas na montanha e projeta para a Constituição da Córcega e projeto para a Constituição da Córcega. E inicia Confissões, outra obra dele. Córcega deve ser algum lugar na Suíça também, né? Córcega. É ilha na França. Olha só que bonito. Caraca. Em 1765, acusado de envenenar os aldeões conduzidos por um pastor, foge para a Inglaterra, onde Jorge III lhe concede uma pensão. Caraca, é muita perseguição, né? Sua saúde mental já está abalada, sofre de mania de perseguição e chega à demência. Desesperado, foge mais uma vez e viaja sem destino. Nessa vida errante, escreve considerações sobre o governo da Polônia e devaneios de um pensador solitário. Em 1778, é acolhido pelo Marquês de Girondin em seu domínio de Hermonville, França,
onde vive seus últimos dias. Jean-Jacques Rousseau morre de apoplexia no dia 2 de julho de 1778. É legal pensar que, ao mesmo tempo que eu tô lendo isso aqui, ele já tá um ser mais velho, né? Então a idade, ela fortifica algumas coisas, mas ela debilita algumas outras coisas no corpo, né? Então, é claro que depende do cuidado físico, fisiológico, do estilo da época. Então é interessante pensar isso nessa retroprojeção, dessa escala de imaginação a partir desse contexto histórico aqui. Caraca, né? Um personagem icônico, né? Por mais que não pareça, né? A influência que ele deixou no lado político, ela é enorme. Ele é muito citado por pessoas, né? Que iniciam essa questão, essa teorização, essa prática de utilizar esses contextos históricos para argumentar domínios de operação e contextualização de fenômenos que acontecem no presente, nesse nosso presente, né? Então, muitas pessoas elas utilizam essas fontes como um demonstrativo de informação, né? Como se fosse um monstruário, né? Na filosofia tem isso. Citações são como monstruários. É como se você for na loja, se for numa loja de tintas e eles vão te mostrar um catálogo com várias tintas, né? Às vezes é muitos azuis, muitos brancos que tem lá, opcionais, para poder você escolher. Então, sobre filósofos e épocas e contextos, existem vários tipos de pensamento que foram desenvolvidos para que, a partir de um trabalho, a partir de uma região, a partir de alguns dados, né, de operações, para desenvolver os sentidos e trabalhar cada vez mais sobre a época, né, a partir desse entendimento. Então é isso, né? Agora, tem uma coisa que eu queria deixar clara. Tem pessoas que se tornam filósofas por status de sociabilidade, né? São os filósofos de ensino médio, são os filósofos de bares, são os filósofos de titulação, digamos assim, né? Às vezes é um falso amor, né? Agora, tem filósofos que brigam para se tornar filósofos ou são encontrados e são atribuídos à profissão desde cedo, né? Então existem seres humanos, então existem filósofos de outros mundos entre nós. O que são filósofos de outro mundo? São filósofos que estão lá no secretariado do poder, né? Estão lá ajudando a tomar decisões. Essas pessoas, elas são filósofos em uma outra dimensão, né? Em um apuramento de outro tipo de dado, com muito mais especificação, com muito mais estatística do que alguns filósofos sobre o domínio de trabalhar filosofia e saber, que decidiram se tornar filósofos, compreendem,
né? Por mais que estudem. Então essa aí é a dica, né? Você tem escalas de trabalhos com filosofia nessa parte. Isso não tira o mérito da pessoa estar estudando. Só que é bom saber disso porque são vários níveis, né? Igual a gente tem aquele aparelho de lentes para poder, por exemplo, ver microscopicamente falando, né? Você tem o microscópico óptico, isso e aquilo. Você tem um computador que faz operações muito rápidas. Você tem dispositivos tecnológicos que conseguem colocar as imagens para rodar em frames, né, por segundo, ao invés de rodar no tempo real, né, no tempo que a gente, ser humano, tem formatação para acompanhar, né? Então você tem muita tecnologia. Então existem pessoas que estão em níveis diferentes, né? Estão com dados de resolução diferente para cumprimentar o exercício filosófico e utilizar desse domínio o apuramento para trazer uma certeza, né? Um dado mais certo sobre esse veículo, né? Que é a vida. É a relação do homem marcando essa sua natureza, né? Nas suas vontades que nascem e morrem. A gente vai ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Então, um abraço para vocês e fui!